Boa tarde, professora Helena Irata. Estamos Boa aqui tarde. a professora Thelma Bessa e eu, Joanes Forte, para essa conversa com a professora Helena, nesse 22 de julho de 2020. Bom, em princípio, nós vamos apresentar, a professora Helena aqui. Quero agradecer, nesse começo também, por ter aceitado o nosso convite, de dialogar conosco aqui sobre a sua trajetória como pesquisadora na área do trabalho, especialmente na área do trabalho e gênero, que muito tem contribuído com os seus estudos, suas pesquisas, para que nós possamos compreender, entender, inclusive, o lugar da divisão sexual do trabalho, nos estudos do trabalho, não só no Brasil, mas na França, no Japão, enfim, em todos os países, nos quais a professora Helena desenvolveu o seu trabalho como pesquisadora. Bom, a professora Helena Irata possui graduação em Filosofia pela Universidade de São Paulo e doutorado em Sociologia Política pela Université de Paris, Universidade de Paris, 8. Fez a habilitação à dirigée de recherche em 1997, que é equivalente à nossa livre docência, pela Universidade de Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines. Atualmente é diretora de pesquisa emérita do CNRS, Centre National de la Recherche Scientifique, no Laboratório CRESPA, Equipe GTM, Genre, Travail, Mobilité, associado às universidades de Paris 8, Saint-Denis e Paris 10, Nanterre. Sua pesquisa é voltada para a área de Sociologia do Trabalho e do Gênero. Eis que aqui estamos com essa grande pesquisadora, essa grande especialista também, para além das especialidades, que é a professora Helena Sumiko Irata, com a qual hoje vamos conversar sobre a sua trajetória. A professora Thelma inicia agora, com seus comentários, sua observação, para a gente dar continuidade aqui à nossa conversa de hoje. Então, Obrigado. Professora Helena Irata e professor Joanes Forte, para nós é uma grande honra tê-la conosco, e contribuindo essa contribuição valorosa para a nossa publicação. Então, é uma publicação simples de uma editora pequena, independente, mas que tem um valor imenso, porque nós gostaríamos de pautar essa reflexão sobre o trabalho e gênero, junto aqui à nossa universidade, no Centro de Ciências Humanas, bem como em todo o país, nesse sentido. Então, professora, mais uma vez, agradecemos muito a sua disponibilidade em dialogar conosco e poderíamos já iniciar para a senhora nos contar quais foram as motivações para a senhora abraçar essa temática da pesquisa do trabalho, com esse foco e essa variação da questão de gênero dentro desse mundo do trabalho, ou mundo dos trabalhos, nesse sentido. Eu gostaria primeiro de agradecer a vocês dois, tanto a Thelma Bessa quanto ao Joanes Forte, por esse trabalho de edição, de pesquisa, de construção, de elaboração de uma série de trajetórias, e gostaria muito de agradecer pelo trabalho que vocês estão tendo, que vai ser útil para muitos pesquisadores, muitos estudantes, os vários atores da sociedade, atores políticos, atores sindicais, que acho que vai ser bastante útil o trabalho que vocês estão tendo. Eu acho que, em relação à questão que você me colocou, Thelma, sobre como é que veio o meu interesse sobre trabalho e gênero, na realidade, eu fiz filosofia na USP, e em filosofia eu estudava Hegel,
então não tinha muito a ver diretamente com a questão nem do trabalho, nem do gênero, e as minhas pesquisas eram sobre filosofia política, né, sobre Hegel e Sade, Hegel e Marx, etc. E foi quando eu tive que ir para a França como refugiada política, porque eu fui perseguida na época da ditadura militar, e então tive que fugir para a França, e eu já tinha uma bolsa de estudos que tinha me sido concedido pelo governo francês, que eu tinha recusado, dizendo que eu estava no Brasil, não ia sair naquele momento, etc. Mas quando eu tive que sair foi muito bom, porque essa bolsa estava ainda disponível e eu pude começar então a fazer pesquisas lá. E a questão é que eu encontrei um grupo de pesquisadores que trabalhavam sobre a questão do trabalho, sobre a questão do gênero, em particular a Danielle Keagoata, com quem eu tenho trabalhado e trabalho até hoje. E para nós o importante era pensar o trabalho de uma maneira ampla, não só o trabalho profissional, o trabalho assalariado, mas também o trabalho doméstico, o trabalho não assalariado, o trabalho informal, o trabalho não remunerado. Então, a gente pensou o trabalho de uma forma bem mais ampla do que, naquela época, a sociologia do trabalho estudava. A sociologia do trabalho se interessava pelo trabalho profissional, pelo trabalho assalariado, pelo trabalho nas empresas, na ação organizada nas empresas, e se interessava pouco pelas outras dimensões do trabalho que nos interessavam, justamente tendo em vista a questão do gênero, isto é, da relação social entre homens e mulheres na sociedade. Então, o trabalho doméstico é um trabalho que para nós era tão importante quanto o trabalho profissional, porque era um trabalho realizado gratuitamente, dentro das casas, dentro da família, realizado, digamos, por amor, mas sem nenhuma remuneração, e isso evitava, né, toda uma série de recurso ao trabalho assalariado de pessoas que deviam, por exemplo, cozinhar, ou deviam arrumar as casas, ou deviam fazer roupas, etc. Tudo isso era feito pela dona de casa gratuitamente. Então, a reflexão sobre as relações entre homens e mulheres na sociedade, a relação dentro da família, foi uma reflexão que nos levou a pensar a sociologia do trabalho e o trabalho de uma maneira bem mais ampla do que na época se fazia na área das reflexões sobre o trabalho. Hoje isso mudou e muitas pessoas, muitos pesquisadores trabalham a questão do gênero e do trabalho, isto é, pensam o trabalho numa dimensão muito mais ampla, muito mais global, e muitas pessoas hoje, muitos pesquisadores pensam o trabalho não só assalariado, mas também o trabalho que se realiza na sociedade, que reverte a toda a sociedade, mas que não é reconhecido, não é valorizado, e é bastante, aliás, desvalorizado, como todas as profissões que são profissões femininas e que são próximas do trabalho doméstico, que também são desvalorizadas e não reconhecidas, que é o caso, por exemplo, do trabalho de cuidado, o cuidado de crianças, o cuidado de idosos, o cuidado de deficientes físicos e mentais, o cuidado de doentes é feito gratuitamente no interior do lar pelas mulheres, e quando esse trabalho é trazido para o mercado, quando ele se mercantiliza, quando ele se torna uma profissão, como a profissão de cuidadoras ou como profissão de auxiliares de enfermagem, essas profissões são desvalorizadas, se paga muito pouco por elas no mundo inteiro. Sim. Professora, é interessante sua trajetória, inclusive porque é uma trajetória transnacional, digamos assim, né? Em termos, né, de estudo, de pesquisa sobre o trabalho. Até chegar nos estudos sobre trabalho e gênero. Como foi que se desencadeou o seu processo, né, de estudo, de pesquisa entre Brasil, França e Japão?
Sim, na realidade eu nasci no Japão e fui para o Brasil com a idade de 5 a 6 anos, porque o meu pai era advogado e conseguiu fazer uma especialização no Japão e depois conseguiu um trabalho de consultor jurídico no consulado japonês em São Paulo. Então, minha mãe, que era japonesa, ela mudou com os 3 filhos que nasceram no Japão, inclusive eu, que era a primogênita. Nós fomos todos para o Brasil e no Brasil eu fiz toda a minha escolaridade, primário, ginásio, clássico, universidade, e depois fui para a França, vim para a França por essa questão da ditadura militar. Então, eu tinha bastante familiaridade com o Japão, era a minha língua materna, também tinha bastante familiaridade com o Brasil e também com a França, porque quando fui para a França tinha 24 anos e eu estudei, terminei, fiz o meu doutorado e fiz também uma série de trabalhos pequenos para ganhar a vida, né? E depois que eu consegui terminar o doutorado, eu fui recrutada pelo Centro Nacional de Pesquisa Científica, como o Joanes Forte falou no início, né? Pelo Centre National de la Recherche Scientifique, e nesse centro eu comecei desenvolvendo pesquisas sobre as firmas multinacionais francesas e japonesas no Brasil. Então, era uma comparação entre filiais e matrizes de multinacionais francesas e japonesas, e eu tive bastante facilidade para entrar nessas empresas, porque, no caso do Japão, o meu pai, depois de ser advogado, ele se tornou deputado, ele era deputado estadual 2 vezes, deputado federal 2 vezes, e como deputado ele ajudou a entrada de empresas japonesas para o Brasil, fez a intermediação entre o governo brasileiro e as empresas japonesas. Então, quando eu ia para as empresas japonesas no Brasil dizendo que eu era filha do meu pai, eles tinham muita facilidade, assim, com muito, assim, boa vontade, me acolhiam e depois avisavam as matrizes quando eu ia para o Japão, dizendo que iria entrevistar pessoas nas matrizes. E assim, acho que entrevistei, fui a mais de 30 empresas, estabelecimentos industriais de quase todas as diferentes ramos industriais, né? O automóvel, têxtil, confecção, indústria do vidro, e todas as grandes indústrias que tinham filiais aqui no Brasil, como é o caso da Toyota, ou como é o caso de outras empresas, essas comparações entre filiais e matrizes foi muito interessante, porque aí, primeiro eu vi que para as empresas eram homens, homens e mulheres, não era assim uma entidade neutra que eles empregavam, eles já saíam à procura de um certo tipo de trabalhadores, que eram diferentes pelo seu sexo, pelas suas qualidades, pelas suas qualificações, etc. Então, a mão de obra era sexuada, a mão de obra era mão de obra masculina ou feminina. E também deu para ver que nessas comparando filiais e matrizes, que havia uma produtividade muito grande nas firmas japonesas, nas matrizes japonesas, e que nas filiais havia uma produtividade menor, porque se empregava muito mais gente para fazer a mesma coisa com uma tecnologia relativamente similar. A tecnologia que vinha do Japão era mais ou menos a mesma no Brasil, nas filiais brasileiras, e as pessoas, na realidade, elas tinham uma produtividade menor, porque para fazer a mesma coisa havia muito mais gente, muito mais trabalhadores que eram recrutados, por exemplo, por causa das férias, porque tinha férias, porque tinha os trabalhadores faziam, na realidade, eles substituíam os que estavam de férias, tiraram férias ou estavam doentes, enquanto que no Japão não havia férias,
Os trabalhadores não tinham gozo de férias, eles não tinham gozo de tempos assim o absenteísmo era quase zero, enquanto que havia muito absenteísmo, por exemplo, no polo petroquímico de Camaçari, porque o polo petroquímico de Camaçari, as pessoas vinham a 30, 40 quilômetros de Salvador até o polo de ônibus e havia problemas, muitas vezes, de corrupção, etc., enquanto que os trabalhadores japoneses moravam praticamente no local onde eles trabalhavam, haviam moradias da empresa, e isso diminuía, digamos, a necessidade de ter mais mão de obra. Então, por toda uma série de razões que se deve a questões culturais, a questões de modos de vida, a questões diversas, havia uma diferença, várias diferenças muito grandes entre a filial e as filiais e as matrizes das firmas multinacionais, o que me levou a confirmar o interesse de fazer comparações internacionais, porque uma perspectiva comparativa, a sociologia, desde o seu início, né, ela considera importante um ponto de vista comparativo, uma comparação internacional como método de conhecimento, e acho que deu para ter uma série de conhecimentos novos fazendo essa pesquisa de comparação entre filiais e matrizes de firmas multinacionais. Professora, a sua contribuição e os seus textos estão muito presentes na nossa trajetória de estudantes, né, aqui em Fortaleza, na PUC, São Paulo também. Então, são tantos pontos que nós poderíamos dialogar. Eu gostaria que a senhora comentasse aqui, então, quem são esses trabalhadores, né, que compuseram, que construíram a Volkswagen, né, e o Centro Industrial do Brasil, que foi no ABC Paulista, né, nesse sentido. E quem são esses homens e essas mulheres que tiveram um papel fundamental no processo de redemocratização do Brasil? E também quais foram as principais dificuldades, né, que a senhora teve nesse processo de pesquisa, né, não só adentrar no ambiente de trabalho, né, mas também desenvolver essa pesquisa, quais as documentações, nesse sentido. Eu acho que eu tive essa vantagem, por exemplo, em relação às firmas japonesas, que eu, por causa do meu pai, tive mais facilidade de acesso, mas, ao mesmo tempo, criou dificuldades o fato de que queria fazer uma pesquisa numa época em que entrar nas fábricas já era problemático, né? Quer dizer, eu comecei as minhas pesquisas no fim dos anos 70, começo dos anos 80, e era uma época que ainda estávamos num período que tinha acabado de haver anistia, e foi porque houve anistia que eu pude começar a fazer pesquisa no Brasil, e aí realmente deu para ver que os trabalhadores e as trabalhadoras no Brasil tinham uma combatividade, né, diferente da que a gente encontrava, por exemplo, no Japão, onde os sindicatos de empresa são sindicatos que não têm autonomia da empresa. A empresa, na realidade, modela esses sindicatos, e os trabalhadores têm que ser obedientes, têm que estar, na realidade, não podem fazer greves, têm que estar de acordo com a política da empresa, o que não acontecia no caso do Brasil. E eu, inclusive, logo que eu cheguei no Brasil em 1980, eu fiz conferências no Sindicato dos Trabalhadores do ABC Paulista, porque eles tinham muito interesse em conhecer o processo de criação de círculos de controle de qualidade, de CCQ, que havia bastante no Japão e que fazia com que as empresas pudessem ganhar muito com essas ideias sobre inovações, etc., que os próprios trabalhadores davam para a empresa. E os trabalhadores do ABC tinham muitas dúvidas sobre a maneira como as empresas no ABC queriam implantar
o CCQ, inclusive a Tribuna Metalúrgica, que era o jornal, o periódico do Sindicato dos Trabalhadores do ABC, dizia que CCQ queria dizer, CCQ, Círculo de Controle de Qualidade, queria dizer come calado e quieto. Então, eles diziam que come calado e quieto era o lema do CCQ e dessas diferentes características do modelo japonês, dessas diferentes formas de adoção do modelo japonês de empresa no Brasil. E acho que houve uma série de pessoas que mostraram que no Brasil esses trabalhadores e essas trabalhadoras, embora com muitas dificuldades, né, sobretudo dificuldades de monetárias, dificuldades econômicas, fizeram, né, construíram, digamos, o Brasil industrial tal como a gente conhece hoje, embora hoje esteja havendo uma desindustrialização, como bem descreve um pesquisador, um professor como Pierre Salamat, que mostra como houve uma desindustrialização grande no Brasil nas últimas décadas, né? Eu acho que é importante essa sua questão sobre os trabalhadores que construíram o Brasil, porque, na realidade, um dos achados dessa comparação internacional que eu fiz é que, por exemplo, quando eu perguntava sobre sofrimento e prazer no trabalho, na linha da psicodinâmica do trabalho do Christophe Dejoux, que eu colaborei bastante com ele, quando eu perguntava sobre sofrimento e prazer no trabalho, as questões relacionadas ao sofrimento e ao prazer eram muitas vezes muito próximas nos três países. Os trabalhadores diziam que o trabalho bem feito, por exemplo, dava prazer, né? Que havia uma série de questões que eram positivas no trabalho, mas as trabalhadoras e os trabalhadores brasileiros eram os únicos que diziam que havia um problema no sofrimento, que era o sofrimento da dificuldade econômica, dos baixos salários, e toda essa questão do problema econômico era levantado apenas pelos trabalhadores brasileiros e não pelos trabalhadores dos outros países, embora, do ponto de vista financeiro, claro que esses trabalhadores ditos não qualificados ganhavam menos do que trabalhadores de outros setores. Mas comparando os mesmos tipos de trabalhadores nos três países, dava para ver que a questão econômica estava muito mais presente no caso dos trabalhadores do Brasil do que dos outros dois países. Eu acho que isso também é uma verdade em relação ao trabalho de cuidado, que é a pesquisa que eu faço atualmente, porque dá para ver que os trabalhadores, as cuidadoras, elas ganham mais no Japão, ganham menos no Brasil e ganham intermediário, digamos, um valor intermediário na França, mas no Brasil há uma diferença muito grande salarial, né, que faz com que as trabalhadoras brasileiras elas estão sempre procurando vários trabalhos ao mesmo tempo, embora tenham 24 horas por dia, como as trabalhadoras francesas ou as trabalhadoras japonesas. Elas, na realidade, muitas vezes trabalham como cuidadoras numa instituição, trabalham um fim de semana no hospital, trabalham em casas de família cuidando de idosos à noite, quer dizer, elas se desdobram para poder ter o dinheiro necessário para a sobrevivência. E, ao mesmo tempo, quando a gente olha do ponto de vista das trajetórias delas, a gente vê que a trajetória dessas trabalhadoras tem muito trabalho informal, muito trabalho de trabalhadora doméstica, de vendedora, de diferentes trabalhos ditos não qualificados, informais, que formam a trajetória delas, enquanto que, por exemplo, no Japão, são, em geral, jovens que fizeram o seu curso de cuidadoras depois de fazer o seu segundo grau e que vão trabalhar até o casamento, porque quando se casa, você
têm que sair do trabalho profissional, no caso do Japão, até hoje, porque se consideram que as mulheres devem cuidar das crianças, educar as crianças e não continuar a trabalhar. Então, isso faz com que as mulheres japonesas tenham que abandonar a carreira pela metade, né, no meio da carreira para cuidar dos filhos. Por causa disso mesmo, há poucas creches no Japão, as creches não estão desenvolvidas, porque se considera que não é a creche que deve cuidar da criança, mas é a mãe, e hoje em dia se nota uma taxa de fertilidade muito baixa no Japão, que é de 1,2 crianças por mulher em idade de procriar, porque as mulheres que têm um trabalho interessante ou que não querem parar de trabalhar, elas decidem não ter filhos, porque é uma maneira de poder continuar a ter uma vida profissional quando você tem o apreço pela vida profissional. Professora Helena, ouvindo o seu comentário agora a respeito do trabalho precário, né? Sim. Então, acho que a gente pode pensar, inclusive, com a Márcia Leite também, com outras pesquisadoras e pesquisadores que chegaram a observar que a precariedade do trabalho não é igual em todos os países. Existem especificidades de país a país. Talvez seja essa a grande razão pela qual não devemos nos apropriar de formulações como o taylorismo, o fordismo, o toyotismo, como sendo modelos organizativos, técnicos, de controle do processo de trabalho, da produção dos trabalhadores, das trabalhadoras, em toda parte do mundo, em todos os países do mundo. A depender de cada país, né, eis que o trabalhador, a trabalhadora pode ter mais direitos que no outro país. A depender de cada país, né, você observa que o quadro econômico, as condições materiais de vida, o acesso a direitos do trabalhador ou da trabalhadora podem ser, digamos assim, mais difíceis ou precários do que no outro país. Então, nesse sentido, enquanto a Europa vivia o estado de bem-estar social, o Brasil vivia a precarização do trabalho, ao invés, ou melhor, em vez, né? Em vez de um estado de bem-estar social no nosso país, até 88, quando se desenhou isso, com a Constituição de 88, você tem um trabalho precário, que é diferente do trabalho precário francês, que é diferente do trabalho precário japonês, né? E a partir daí, pensando sobre as pessoas, digamos, que fazem parte de categorias sociais, alvejadas pelas violências cotidianas, pelos preconceitos, pela discriminação, pelas exclusões, nós temos as pessoas negras, temos as mulheres, sobretudo mulheres negras, mulheres pobres, negras, pobres, né? Pessoas de regiões também que sofrem com a desigualdade socioeconômica, que se encontra com esses elementos, inclusive, de gênero, de raça, não é? E aí nós sabemos que o feminismo negro desenvolveu uma perspectiva muito interessante chamada interseccionalidade, a partir dos estudos de Patricia Hill Collins. Depois seguido de outras mulheres, de outras pesquisadoras, de mulheres negras também, e outras mulheres não negras também que se enveredaram pelos caminhos da interseccionalidade. Por outro lado, a sociologia francesa nos mostra um conceito que chama consubstancialidade. E consubstancialidade evidencia também relações sociais estruturais, como as relações de classe, as relações de raça e as relações de gênero. Gostaria que você fizesse um comentário, né, a respeito desses dois conceitos, né, tão presentes na sociologia do trabalho, especialmente nos estudos de trabalho e gênero, que têm sido desenvolvidos por você, pela Danielle Kerguat, e por outras pesquisadoras e pesquisadores, né, que têm se dedicado à abordagem, né, dessas relações sociais de classe, de gênero, de raça, de região, de geração, né, para o entendimento dos mundos do trabalho.
Eu acho que é importante o que você colocou no início, isto é, que a gente não deve considerar que o modelo fordista, o modelo taylorista, o modelo japonês são modelos universais, porque justamente a precariedade, por exemplo, é diferente de país para país, de categoria social para categoria social. Então, considerar como eles sendo modelos universais transponíveis a outras sociedades e a outras realidades é uma temeridade. Acho que você tem razão de dizer que não deve se considerar como sendo categorias universais. Outra coisa que você disse também, que eu acho que concordo, é a questão da precariedade que é vista de maneira diferente pelos atores sociais. E eu sei que, por exemplo, na França é um dos lugares onde mais se desenvolveu a ideia de que a precariedade pode ser também um sentimento subjetivo, que você pode ter um trabalho de, de tipo tempo indeterminado, um trabalho estável no setor público, etc., e ter o sentimento da instabilidade, um sentimento de precariedade, embora objetivamente você tenha um trabalho estável. Então, essa ideia de que, dada a situação, dada a conjuntura, dada o momento, você pode ter a impressão de que essa situação pode se reverter e que você pode não ter sempre essa estabilidade, esse sentimento subjetivo de precariedade é algo que a literatura francesa, por exemplo, Danielle Linard, estudou. E que não aparece tanto nas pesquisas realizadas em outros países como o Brasil ou o Japão. Então, acho que realmente é importante dizer que a precariedade é vivida diferentemente de país para país, de lugar para lugar, de pessoas a pessoas, etc. Agora, a questão da interseccionalidade, acho que você citou muito bem a Patrícia Hill Collins, que nós recebemos no ano passado. Ela veio ao Brasil e falou no Rio de Janeiro, falou em São Paulo. Eu acho que ela não chegou aí para o Nordeste, embora acho que teria querido, mas ela já foi em outras vezes, e ela tem muito interesse pelo Brasil justamente pelo fato de que existe um movimento negro, existe uma população negra numa quantidade muito grande, e também eu acho que ela representa o pensamento da interseccionalidade, o pensamento do black feminism, né, no feminismo negro, mas ela reconhece que no Brasil pessoas como Lélia Gonzalez e outras pesquisadoras negras, né, e que trabalharam sobre a questão do feminismo negro, elas têm um papel importante para irrigar esse tipo de pesquisa sobre o pensamento negro e sobre o feminismo negro. Então, eu acho que é muito importante pensar nessas todas as precursoras brasileiras do pensamento negro, né, e que forjaram conceitos novos que hoje em dia estão sendo aplicados, por exemplo, na França, né, a métrica ladina é uma expressão a métrica ladina que junta América e África, né? Que é uma expressão da Lélia Gonzalez, é bastante utilizado hoje, por exemplo, por pesquisadoras francesas como a Julie Falquet, que é uma pesquisadora, uma socióloga, que também tem bastante contato com o Brasil e com o pensamento do negro brasileiro. Agora, eu acho que a interseccionalidade e a consubstancialidade podem ser considerados sinônimos, não é o que pensa a Danielle Chiaguarta. A Danielle Chiaguarta defende o termo consubstancialidade e vai dizer que interseccionalidade não é um bom termo para o que a gente quer dizer, isto é, a interdependência entre a raça, o gênero e a classe. Ela acha que a interseccionalidade ela reúne
ou tenta interseccionar categorias, categoria de classe, categoria de raça, categoria de gênero, e que, portanto, pode ter um ponto de vista geométrico sobre a questão, enquanto que a consubstancialidade, para ela, é um conjunto de relações sociais. Para ela, se trata de relações sociais de raça, relações sociais de gênero, relações sociais de classe social, de classe, e que essas relações sociais são relações de poder, são relações de dominação. Então, que a interseccionalidade, muitas vezes, pensando em termos de categorias, não vai cuidar das relações sociais, e que, para ela, o importante são as relações sociais. De fato, a Kimberlé Crenshaw, que utilizou pela primeira vez esse termo de interseccionalidade, que funda o conceito de interseccionalidade, ela nem sempre pensa em termos de relações sociais, ela pensa em termos de categorias. Mas alguém como a Patricia Hill Collins, que fala em usa o termo interseccionalidade, mas pensa em termos de relações sociais, eu acho que aí consideraria sinônimo, porque se as relações sociais é o ponto básico para definir a interdependência das relações sociais de classe, de gênero e de raça, então falar em interseccionalidade ou falar em consubstancialidade é uma questão um pouco nominalista. Eu acho que poderia se considerar que são dois termos que podem ser considerados sinônimos, porque as duas falam de relações sociais. Para mim, o que é importante é, primeiro, considerar que são relações sociais e não categorias geométricas, e segundo, que não há hierarquização entre esses três termos. Isso é muito importante e define a interseccionalidade em relação ao resto. A interseccionalidade considera que não há uma hierarquia, por exemplo, da classe social, que seria uma determinação, em última instância, em relação ao gênero ou em relação à raça. Por exemplo, os marxistas tradicionais, há muitos, né, no Brasil, consideram que consideram que mesmo que a raça seja importante, mesmo que o gênero seja importante, no fim das contas, no momento do pega para capar, como a gente diz, né, o importante é a classe social que é a determinação em última instância. Ora, se você considera que um dos três termos tem uma hierarquização entre os três termos, e a hierarquização é de um termo sobre determina os outros, nesse caso, os teóricos da interseccionalidade não estariam de acordo, nem Hill Collins, nem Daniel Kiaguat, nem Kimberlé Crenshaw, nem todas as outras, muitas pesquisadoras e pesquisadores que hoje, no Brasil e fora do Brasil, analisam a realidade em termos de interseccionalidade, né? Eu acho que valeria a pena olhar o artigo da Bila Sorge e o meu artigo num livro que saiu no Rio, pela edição da Fundação Getúlio Vargas, que se chama Trabalho Logo Existo, né? E porque nesse trabalho logo existo, que acho que o Descartes fica se remexendo no túmulo, ele não deve gostar nada dessa mudança nos termos dele, né? Mas o trabalho logo existo é um livro onde a gente tem vários textos sobre a questão da interseccionalidade, inclusive um texto da Amélie Le Renard, que é uma pesquisadora francesa, e que trabalha sobre um dos pontos de interseccionalidade, que é a nação. Ela mostra como a nação pode ser um ponto importante na interseccionalidade. Então, aí você, Joane, apresentou várias, né, região, a geração, etc. Então, é um pouco o que eu chamo de interseccionalidade de geometria variável, porque, na realidade, para Daniel Kiaguat, existem três pontos, né, três aspectos, três dimensões que são fundamentais.
na consubstancialidade, que é a raça, o gênero e a classe. E quando a gente vai colocar, por exemplo, a geração, a idade, ou a nação, ou a religião, outros termos, a gente vai considerar, eu considero que se trata de uma interseccionalidade de geometria variável. Eu considero que há realmente três dimensões básicas, como diz a Daniela Chiagoato, mas quando a gente vai fazer pesquisa empírica, às vezes a questão, por exemplo, da idade se torna fundamental, se torna central, se torna mais evidente, e aí você vai trabalhar com a intersecção entre a raça, a classe, o gênero e a idade, a geração, a intergeracionalidade. Então, acho que essa questão da interseccionalidade é bastante complexa, né? E acho que hoje em dia está na moda, quer dizer, muita gente trabalha sobre essa questão, mas ainda está longe de ser uma questão resolvida. Mas espero ter assim, esclarecido alguns pontos em relação às duas denominações. Professora, eu fico maravilhada com as suas reflexões. Na década de 90, no final, né, 98, 2000, na virada do século, nós víamos um Brasil com muitos desempregados e a pauta era também a chegada da nova tecnologia, não é? Então, no mestrado, eu fiz uma pesquisa sobre os metalúrgicos e aqui, ó, o que é a célula, né, o CCQ. Aqui é uma figura da tribuna metalúrgica, explicando e compreendendo, tentando compreender que método é esse, não é? O que é que tem por trás desse aparato tecnológico, da entrada dos robôs, né, dos comandos numérico computadorizado, e a própria relação dos trabalhadores no chão da fábrica, que foi mudando, não é isso? E na visão de muitos trabalhadores, isso iria tirar, obviamente, postos de trabalho, né? Sim. Então, nesse sentido, nós percebemos uma precarização muito grande desse trabalhador que não acompanhou, que não foi incluído nessa virada, nessa transformação da tecnologia. Então, hoje, nós estamos no século XXI e percebemos que esses trabalhadores estão mais precarizados do que nunca, sem vínculo nenhum. Porque o que nós conquistamos, né, em 45, com a CLT, etc., hoje nós vimos uma total flexibilização. Então, nesse sentido, como é que a senhora poderia comentar conosco o que é esse trabalhador hoje, quais são essas reivindicações, ou que mundo do trabalho é esse, que além de existir essa amplificação, né, essa amplitude maior para a questão de gênero, tardia, inclusive, aqui no Brasil, né, nós descobrimos tardiamente que a classe operária tem dois sexos, né, como já nos dizia a Elizabeth Lobo, mas como que nós hoje podemos contribuir para compreender esse processo histórico, e parece que nós voltamos assim num mundo que de um lado é essa tecnologia potente, a Revolução 4.0, e do outro lado, total precarização e vínculo nenhum, e esse processo de uberização que nós vimos no Brasil, né? Um pouco esse paradoxo. A senhora poderia comentar? Eu acho que é um paradoxo mesmo, e há os dois aspectos, os dois lados, né? Você vê a uberização, você vê toda essa mobilização dos entregadores, que foi recentemente muito, né? Foi uma mobilização bastante histórica, porque você não vê em outros lugares, por exemplo, na Europa, onde há muitos entregadores, não se viu nenhuma mobilização do tipo que se viu agora com a greve dos entregadores no Brasil, e os entregadores mostram a face mais precária, né,
do que você colocou da precariedade dos trabalhadores, porque eles não têm direitos sociais nenhum e eles já começam sem direitos, né? Enquanto que, no caso de vários outros trabalhadores industriais ou de serviços, eles deixaram de ser, de ter direitos ou têm menos direitos com a reforma trabalhista. Então, eu acho que a reforma trabalhista é um marco, né? Assim como foi um marco a Constituição de 88, né? Assim como foi um marco 45, como você levantou. Então, eu acho que há uma crescente, uma situação de crescente precarização com essas leis, né? E essa reforma trabalhista que foi anterior ao Bolsonaro, mas que se acentuou hoje em dia e que, bom, você vê o número de precários, de informais, como aumentou no Brasil. E eu acho que a reforma trabalhista realmente tornou a situação bem pior para categorias como a das trabalhadoras domésticas. As trabalhadoras domésticas tiveram bons, né, uma legislação que as privilegiou em 2013 e em 2015, na esteio das regulamentações da ONU em relação às empregadas domésticas, e hoje em dia, com a reforma trabalhista, elas perderam praticamente o pouco que começaram a conquistar em 2013, 2015, e hoje em dia há uma explosão, né, da informalidade que sempre caracterizou o trabalho doméstico remunerado no Brasil. E acho que realmente é um escândalo, né, que 6 milhões de trabalhadoras, das 6 milhões de trabalhadoras, mais de 70% sejam informais e não tenham direito nenhum, né, como grandes partes de trabalhadores hoje em dia no Brasil. Eu acho que você fez bem de lembrar a indústria 4.0, quer dizer, todas as novas tecnologias, porque de fato essas tecnologias estão trazendo de novo um grande séquito de desempregados, né? E esse movimento ocorreu já no passado, né? Nos anos 60, 70, houve todo um período em que nós estudamos, né, as novas tecnologias e as consequências das novas tecnologias sobre o emprego dos trabalhadores. Hoje em dia, a gente está vendo o mesmo fenômeno, né? E eu acho que a OCDE, a ONU, quer dizer, os organismos internacionais que estudam a questão da evolução do emprego têm mostrado como haverá uma diminuição do emprego dito não qualificado, né? E todos os mais qualificados, os que têm mais competência específica em certos ramos, não serão prejudicados e ganharão, digamos, com esse aumento das tecnologias novas e da mudança, digamos, de patamar tecnológico. Acho que é bastante preocupante, e sobretudo preocupante se pensarmos nas mulheres, porque as mulheres estão sendo, e sempre foram vítimas desse tipo de situação, porque as mulheres estão sempre nas categorias menos qualificadas e que estão em trabalhos que são mais facilmente substituíveis por robôs, né? Mas, ao mesmo tempo, você pode ver que, por exemplo, no trabalho de cuidado das cuidadoras, embora se diga que no Japão existem robôs para substituir as cuidadoras, na realidade não é tão simples assim, porque o trabalho emocional para um robô fazer trabalho emocional, acho que não dá para dizer que ele vai poder fazer trabalho emocional, embora ele possa fazer muita coisa, né? E acho que esse trabalho de cuidadoras ainda tem um limite para a robotização
que é o fato de que um trabalhador, uma cuidadora tem muito pouca, é muito pouco pago, tem salários muito pequenos e um robô custa muito caro. Um robô que substitui uma cuidadora em termos assim algumas centenas de milhares de dólares cada robô. Então, como as cuidadoras são muito mal pagas, o salário delas é muito pequeno, isso é realmente um limite econômico evidente a toda a tentativa de robotização, de modernização tecnológica nesse ramo. Além do que, quer dizer, eu acho que para as pessoas idosas, um robô não é sempre o interlocutor mais favorável, porque as pessoas idosas têm toda uma série de limitações, digamos, para acolher algo de totalmente novo, algo de totalmente mecânico, etc. E então acho que há muitos limites para a robotização nesse campo particular do cuidado. Em 2002 foi publicado no Brasil o seu livro, um livro muito conhecido, né, da sua produção, entre outros trabalhos, sobretudo agora, recentemente, sobre o cuidado, sobre o care, né? A nova divisão sexual do trabalho. Né? Uma pergunta: nova divisão sexual do trabalho? Não é? E aí, a minha pergunta, professora, vai nesse sentido, né? Há uma nova divisão sexual do trabalho nesse momento, digamos, nos últimos, nos últimos 10 anos, né? Depois que houve, digamos, uma estruturação do mercado de trabalho no Brasil, então foram criados milhões de postos de trabalho, mas com grande rotatividade. E muitos deles com um salário mínimo, né? Postos de trabalho com salário mínimo, postos de trabalho formais. Então, nos seus estudos, nas suas pesquisas, você identificou, né, são 10 anos depois, né, basicamente, da nova divisão sexual do trabalho, né, do livro que você publicou, da pesquisa que você publicou antes. Faz 20 Você anos. viu uma... 20 anos, desculpa. porque é de 2002. Nós estamos em 2020. Não, eu estou me referindo aos últimos 10 anos, os últimos 10 anos até aqui. 10 anos, Né? sim. Então, basicamente, Sim. 10 anos mais ou menos depois da publicação do livro, né, digamos, 2010, 2012, 8, 10 anos. Então, você entende, você visualizou a... Parou, hein? Não estou te ouvindo, Joanes. Eu acho que tem que recomeçar.